Oferecimento Unisal. 3h12, já estamos de volta aqui no estúdio CBN desta terça-feira e dentro do quadro CBN Educação. Hoje recebemos aqui o professor e mestre Emerson Rodrigo Carbinato. Primeiro, já uma boa tarde, né, professor? Obrigado pela presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Professor que é do Unisal, e a gente traz como tema a guerra e as dificuldades de acordos de paz no Oriente Médio. Professor, qual o trabalho do senhor, a disciplina, né, que o senhor acaba trabalhando junto com os alunos? Eu sou professor de Direito Civil e também de Direito Internacional do Unisal. Trabalho também algumas questões relacionadas a direito digital, porque o direito internacional está muito ligado, né, à questão do direito digital. Então essas são as frentes, né, que eu costumo lecionar. Já estou há 22 anos aí na estrada já. Bacana. Dentro dessa questão do Oriente Médio, é algo que não é de hoje, a gente está tendo, né, esse conflito recente, mas situação que já vem há décadas, e dentro dessa questão do direito internacional a gente tem visto muito, né, a palavra, realmente a gente tem a Organização das Nações Unidas, né, tem toda a política envolvida, mas dentro desses direitos dos países, a autonomia deles, como que funciona isso? Então, André, é o seguinte, o direito internacional, ele tem a configuração atual baseada em alguns tratados que foram celebrados lá no século XVII, com os chamados tratados de Westfália, que derivaram da paz de Westfália, que foi um acordo naquele momento, né, no século XVII, em que os países resolveram, depois da Guerra dos 30 anos, em que a Europa foi devastada, e economicamente não era interessante para ninguém que aquele antigo regime de conquistas, né, de invasões e conquistas e guerras e destruição, aquele contexto já não era mais interessante para aquele momento, né? Por quê? Porque eles viviam um momento em que a gente chamava ali, né, da época mercantilista, e eles tinham a necessidade de que houvesse uma certa estabilidade na região para que essa estabilidade proporcionasse um acúmulo de riqueza e o comércio se incrementasse naquela época. Acabava não sendo interessante para ninguém, né? Para ninguém guerrear, ou pelo menos continuar aqueles conflitos, principalmente porque essa Guerra dos 30 anos era uma guerra que teve como início um motivo, um mote religioso, né? Então, nesse momento, o que eles estabeleceram? O que os países estabeleceram? Que era importante eles respeitarem, cada um respeitar a soberania do outro, cada um respeitar as decisões que o outro tomava, né? E a partir disso surgiu o princípio da autodeterminação dos povos, que, querendo ou não, de uma maneira mais simplista, né, determinava que a partir daquele momento um país ele não poderia interferir nas decisões que o outro país tomava, né? Para quê? Para que realmente cada um seguisse aquilo que o povo daquela região, daquele território decidia, determinava, e isso teoricamente favoreceria as ideias, o ideal daquela época ali, que era crescimento populacional, principalmente na Europa. E isso não se aplicava às colônias. Tá? Então, as colônias ainda continuavam nesse processo de conquista, invasão, destruição, saques, né? Mas ali na Europa não. Então, o direito internacional, a partir desse momento, ele passou a ser regrado por o quê? Por países que se respeitavam, em que não haveria mais uma invasão de um sobre o outro, principalmente no território europeu. E essa valorização da soberania de cada estado, de cada país, passou a trazer uma nova configuração, que é o seguinte: num ambiente internacional agora, esses países eles vão precisar conviver, e essa convivência não vai permitir que haja uma autoridade acima dos demais. Ou seja, os países estariam numa relação de horizontalidade em que ninguém manda em ninguém, só que também um respeita o outro. Tá?
E isso é uma característica até hoje, né? Só que ao mesmo tempo, a gente tem essa característica até hoje, só que ao mesmo tempo que a gente tem o lado bom disso, a gente tem um lado, não vou dizer ruim, mas um lado problemático, que é um lado de que não temos como, dentro da nossa sociedade brasileira e nas sociedades ocidentais, um poder acima dos cidadãos, né, acima do Estado, que decide o que é certo e o que é errado. Então, no ambiente internacional, nós não temos esse órgão que muitos acabam confundindo que a ONU exerce essa função, né? Que a ONU seria esse órgão, mas no ambiente internacional, na sociedade internacional, a gente teoricamente não tem esse organismo que bate o martelo e fala você está certo, você está errado. E esse é um problema, por quê? Porque quando você não tem esse poder acima dos demais, quem dita a regra é o mais forte. Tá? Quem dita a regra é quem tem mais poder, né? E não é só poder econômico. É o poder econômico, é o poder sobre a mídia. E aí, quando a gente se encontra, se depara com uma situação como essa, né, o conflito aí Israel, palestinos e o Hamas, a gente fica cobrando, né, a sociedade internacional fica cobrando, a gente quer uma solução para isso. Mas a ONU mesmo não é uma organização internacional que está acima dos países, ela tem uma relação de horizontalidade. E a gente tem visto, desculpa. Pode falar. A gente tem visto isso até com relação quando o próprio Brasil resolveu levar, né, aquela o Brasil questão, hoje faz parte, né, do Conselho de Segurança. De se abrir aquele corredor humanitário Isso, e tudo mais, mas daí eles têm que votar, tem os países, membros, fundadores e tudo mais. Então fica, todo mundo se reúne, mas ninguém resolve. Mas ninguém resolve. Por quê? Porque a ONU, ela é composta, na verdade, ela representa um local em que todos os países, praticamente todos os países do nosso planeta, têm voz ali. Então a ideia é que através de um dos órgãos dentro da ONU, que a gente chama de Assembleia Geral da ONU, ali todos os países têm a mesma força de voto, têm o mesmo poder de voto. Só que existe um órgão dentro da ONU chamado de Conselho de Segurança, né? Que dentro desse Conselho de Segurança existem 5 países, né, Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra e França. Esses 5 países, eles têm poder de veto sobre qualquer resolução que a ONU tente impor ali. Então foi votada uma resolução e os Estados Unidos vetou, né? Ou seja, nada vai acontecer. Por mais que haja essa questão de todo mundo, da ONU ser um organismo que estabeleça uma multilateralidade, vários países podendo se pronunciar, trazer as suas ideias para a discussão, na questão principalmente militar, nessa questão de intervenções militares, mesmo que seja uma intervenção humanitária, como foi essa ideia do corredor ali para que os refugiados pudessem sair, né, da região de Gaza, nós temos ali um grupinho que veta, ou um só, não precisa nem ser o grupo, um desses 5 membros permanentes vetando já é o suficiente para a medida não ser tomada, né? Então isso dificulta, né? Essa multilateralidade ela desaparece, por quê? Porque você tem, como você disse, você tem todos conversando e decidindo, mas daí tem um que chega lá e diz, não vai fazer isso, e aí parece que o organismo internacional, a organização internacional, ela é ineficiente, né? De qualquer maneira, André, eu vejo a ONU como um avanço. Se a gente considerar o que existia antes, né, considerando desde da pré-história até hoje, as relações entre os povos até hoje, a gente tem um lugar onde pelo menos os países podem se reunir e dizer o que gosta e o que não gosta. Lá atrás não era assim, né? Então lá no século XVI, XVII, nós não tínhamos um lugar onde os países, onde um país africano, um país latino pudesse se manifestar, né? Alguém dessa região pudesse se manifestar. Hoje a gente tem, mas mesmo assim, né, não é o suficiente para a gente evitar um conflito como esse. A gente está falando dessa questão do Oriente Médio, mas acabou saindo, né, meio da mídia internacional, continua a guerra lá de Ucrânia e Rússia, né? Rússia também com toda a problemática, também com a sua... Né, mas também nesse mesmo sentido da ONU, né, porque eles conversam, o Vladimir Zelensky vai lá e fala, o Putin fala
pelo outro lado, que também tem uma força, Sim, né? sim. Uma força política e tudo mais, e também não se resolve. Já vai-se 1 ano e meio, quase 2 anos. Sim, talvez, aí, fevereiro de 2022, né? Vai completar 2 anos agora. já de guerra. É. E não tem justamente isso que o senhor falou. Alguém que chega lá e bate o martelo e fala: acabou, é Sim. assim, assado, a Crimeia fica para um, fica para o outro, vai embora daqui. E até, né, André, o problema, pegando esse gancho na sua colocação, vamos imaginar que nós tivéssemos esse poder acima dos países para decidir isso. Quem seria esse poder? Viria de onde essa pessoa ou as pessoas que iriam compor esse órgão? Com certeza viriam dos países mais poderosos, né? Por isso que eu falo para você. O Conselho de Segurança, os integrantes desses países. E aí seria tendencioso, né? Então, a gente no direito internacional, a gente tem esse dilema, né? Que é qual? Vamos todos respeitar cada um a soberania do outro, mas na prática não é isso que acontece, né? Então a gente sabe que existem interferências dos mais fortes sobre os mais fracos, isso ninguém tem dúvida. Mas ao mesmo tempo a gente não sabe o que é pior, manter assim, né? Ou criar um órgão supremo que bata o martelo, que condene, e mesmo assim, né? Quem são essas pessoas que irão compor esses órgãos? E se esses órgãos existissem, né? A força que eles teriam seria relativizada também. Imaginemos que a ONU tivesse esse poder do qual nós estamos conversando. Se a ONU sancionasse um país, se a ONU sancionasse os Estados Unidos, por exemplo, a ONU teria força suficiente para exigir que os Estados Unidos cumprissem a decisão? Não. Entendeu? Então, esse é um problema, né? Os países, eles se unem para sancionar, como a Rússia no caso, os países europeus se uniram para sancionar a Rússia, as sanções econômicas, bloqueio comercial, e todas essas coisas que a gente escuta na TV. Só que esse bloqueio, se ele é feito em cima de um país muito poderoso, ninguém vai sancionar, ninguém vai ter, né, capacidade de sancionar com medo de retaliação do mais forte. Então a gente vive no direito internacional uma espécie de estado de natureza, aquilo que a gente tinha lá atrás, onde o mais forte prevalecia, que o direito tenta amenizar, né, sair do estado de natureza e trazer para um estado de sociedade, mas que no direito internacional a gente ainda verifica a prevalência da força sobre o direito. A própria, o senhor falou em retaliação, a própria dependência, né, econômica, porque hoje em dia você vê lá, deu um problema, juros aumentou, juros caiu, tem alguma coisa, os Estados Unidos está pensando em atacar não sei o quê. Agora imagina, né, colocar alguma sanção a um país. Você é um país que tem uma dependência econômica muito grande com esse país mais poderoso, né? Você não vai sancioná-lo, porque você sabe que se ele se chatear com isso, é ele que vai te sancionar, né? Sim. Então, daí você fala, como que fica as minhas questões econômicas, como que ficam, né? Então, esse é um grande problema. Por isso que eu falo ali, as questões do Oriente Médio, elas têm algumas particularidades maiores do que essa, né? Tem questões religiosas também. Mas essa é a dificuldade. Quem é que vai encarar o poderio econômico e bélico de Israel e Estados Unidos, né? Impor alguma sanção a eles, se pode ter uma retaliação, pode ter um contra-ataque nesse sentido, né? Então as pessoas, nós não temos um órgão que vá sancionar esses países, né? Sancionar os que seriam, entre aspas, os culpados, e isso dificulta muito um acordo de paz, aí a gente chegar a uma solução definitiva. Quero agradecer. Teria várias outras questões, viu, professor, para fazer. Eu particularmente gosto assim, ficaria falando um monte de coisa, um monte de questionamentos, mas quero agradecer ao professor mestre Emerson Rodrigo Carbinato, professor da Unisal, falando aí sobre a guerra, as dificuldades de acordos de paz no Oriente Médio. Professor, mais uma vez, muito obrigado aí pela presença e uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, André. Boa tarde a todos. Agora 3h26.